Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto polêmico, ter coach ou não ter. Gente, hoje eu vou falar aqui a minha opinião, né? Vou, obviamente, argumentar, colocar os pontos que eu considero relevantes na hora de você decidir se deve ou se não deve ter um coach. Antes de mais nada, né, a gente tem que entender um pouco qual que é o papel desse coach. E aí que entra uma coisa um pouco complicada, porque muitas pessoas, né, usam esse título de coach e às vezes fazem serviços um pouco diferentes. Então não vou entrar em teoria do que é coach, o que não é. Eu vou falar o que dá para ver na prática em relação aos concursos públicos de quais serviços são vendidos como coach. Normalmente é uma pessoa que vai te auxiliar indicando métodos de estudos que sejam adequados para você. E além disso, ela vai te ajudar ali criando um cronograma, um ciclo de estudos, né? Então você já vai ter aquela programação já encaminhada para você de uma forma pronta. E além disso, essa pessoa vai criar mensurações a respeito daquilo que você tem estudado, para saber se está dando certo ou não. Por exemplo, ela vai criar de tempos em tempos um simulado para você a partir daquilo que você já vem estudando e acompanhar o seu crescimento, o aumento da sua taxa de acertos ou não, identificar quais são os problemas que você está passando. Essas pessoas também ajudam em dúvidas, né? Às vezes você está estudando de uma forma, fica com alguma dúvida, não em relação à matéria, ao conteúdo, mas em si a forma de estudar. Será que isso é melhor? Será que não é? É basicamente isso que se vende, né, esse tipo de serviço. Tem alguns que tem algumas coisas a mais, tem alguns que tem algumas coisas a menos, mas de uma forma geral, acho que a gente pode sintetizar dessa forma. Para quem que eu considero que seja recomendado um serviço como esse? Geralmente é para uma pessoa que não tem muito o hábito de estudar. Uma pessoa que nunca se preparou de fato para uma prova de concurso, uma prova de vestibular, uma pessoa que assim, não entende bem esse universo. Mas tem uma coisa que é muito importante de ser frisada e que muita gente às vezes parece simples, gente, mas que muita gente às vezes fica lá no subconsciente uma coisinha diferente da que eu vou falar. Não é porque você contratou um coach que você vai passar. Entende? O coach pode tentar ali facilitar o seu caminho de estudos, mas ainda assim quem vai sentar lá e estudar, fazer o seu progresso e tudo mais, é você. Se você ficar esperando que ele faça as coisas por você, ou só porque ele está fazendo alguma coisa para te auxiliar, você fica ali sempre esperando alguma coisa e não tem proatividade naquilo que só você pode fazer, realmente teremos problemas. É que, né, na lista de aprovados tem gente que tem coach, tem gente que não tem, tem primeiros lugares como eu que não tiveram coach, tem gente que teve. Pode ser um fator que contribui, em alguns casos, pode encurtar esse caminho para aprovação, mas se você encarar isso de uma maneira bem proativa, de uma maneira que você saiba a sua responsabilidade naquilo. E aí entra um ponto que muitas vezes é o ponto negativo, né? E que impede muitas pessoas de fazer o tal do coach, que é o valor, né? E assim como existem várias pessoas que vendem esse serviço com diversos formatos diferentes, também existem diversos preços. Na época que eu estava estudando, né, assim, para concurso lá em 2017, 2016, o valor de um coach, né, que é óbvio, eu também me interessei por esse serviço, era ali em torno de 500, 600 reais mensais. Gente, obviamente eu não tinha esse dinheiro. E chegou num ponto que eu queria ter um coach. Afinal de contas, eu tinha em mente que era necessário, quase que um requisito, né, para você passar, né? Assim, às vezes você não passa numa prova de concurso e você acha assim, nossa, eu tô estudando errado, tudo que eu fiz não prestou, estou no caminho errado. E será que é realmente assim? Foi isso que eu pensei na época. Só que, diante dos preços que eu pesquisei naquela época, eu percebi que não era a minha realidade de maneira alguma. Então, eu teria que me virar sozinha. E aí que vem a grande dica. Se você não tem como marcar com um coach, você
pode passar estudando sozinho, meus amigos. Sabe aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Que a parte mais difícil e que o coaching mais ajuda é essa coisa do hábito de estudar, de criar ali o seu cronograma, seu ciclo de estudos, de criar sua rotina, de criar uma forma de mensurar aquilo que você vem fazendo, acompanhar o que você vem fazendo para ver se está dando certo, se não tá, observando ali quais são os seus erros. Isso, meus amigos, com treino e com tanta informação disponível hoje na internet, inclusive neste canal em que eu compartilho com vocês muitas dessas coisas, mas são muitas mesmo. Você pode ser o seu próprio coach, olha que coisa mais linda. E foi exatamente isso que eu fiz comigo. O que eu fiz, gente? Eu percebi que eu não ia ter coach. E que eu tinha que parar com essa noia de tá estudando certo, tá estudando errado. Eu tinha que ser bem realista e bem honesta comigo na hora de reconhecer os pontos negativos dos meus estudos. Então foi isso que eu fui fazendo. Eu fui validando aquilo que eu vinha estudando a partir de questões anteriores de concursos e acompanhando essa porcentagem de acertos. E mais importante, vendo o que eu errava e acertando muito bem o que eu errava, como eu errava. Às vezes eu percebia que eu errava, não era exatamente porque eu não sabia a matéria ou porque eu estava com dificuldade na matéria. Às vezes eu errava pela forma que eu li a questão, por não ter interpretado bem a questão, por ter ficado ansiosa da forma que a questão era apresentada. Eu fui observando os meus próprios comportamentos e a partir daquilo eu fui começando a traçar aquilo que eu via que eram impeditivos de eu acertar uma questão. Nessas partes que eu errava e observando o meu comportamento, que eu fui criando cada vez mais mecanismos personalizados para mim mesma. Afinal, eu sou a pessoa que teoricamente deveria me conhecer mais e criando meios para superar os obstáculos e chegar cada vez mais perto do meu objetivo. Então, para fechar, a mensagem é: se você tem condições financeiras para ter um coach e você acha que se enquadra nessa ideia de que eu não sei muito bem como estudar, eu quero uma coisa mais direcionada, mais rápida, de uma forma, mais simples e fácil de acesso aqui para mim, acho que pode ser uma boa, dependendo ali do coach. Acho que sim, pode ser um serviço que pode te ajudar. Mas se você não tem, de fato, essa opção, gente, não se preocupe. Estude, acompanhe esses vídeos aqui, acompanhe, veja outras pessoas, tem muita coisa que já tá aí disponível, gratuita. É só você se esforçar, fazer direito, viu? Não é só ver vídeo também não, é colocar em prática. Me conta aí, você já teve coach? Você gostou? Não gostou? Deu certo? Não deu certo? Você acha que vale a pena? Não vale? Concorda comigo? Me conta aqui. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.